inscritos no curso. Muito prazer, a gente chama a professora Célia Pinto, da URGS, o professor Ricardo Fabrino, da UFMG, para fazermos uma discussão sobre Brasil, qual democracia? Então, Brasil, qual delas? E aí a ideia é poder usufruir desse conhecimento, das pesquisas da professora Célia no campo da ciência política, da história, do próprio feminismo, né? E das lutas feministas, e do Fabrino no campo das democracias, da ciência política, da comunicação. Então, acho que é um privilégio nós podermos assistir esse debate. Está sendo transmitido pelo Ubicom. E vamos inicialmente ouvir a Célia, depois o Fabrino. Então, bom, não sei. Bom, boa noite a todas e a todos. Quero agradecer o convite da Milena, dizer que é sempre um imenso prazer estar dividindo uma mesa com o Ricardo. Meu amigo querido de Minas, realmente eu fico muito contente, mesmo. Bom, é difícil, né, falar sobre qual democracia no Brasil, porque a gente fica perguntando qual Brasil e qual democracia. Eu pensei em fazer alguma coisa que talvez fique um pouco assim, eu vou desligar, eu vou baixar meu telefone, porque ele não toca nunca, vai tocar agora. Bom, isso faz parte da natureza dos telefones. Então, o que eu pensei fazer foi uma coisa muito ampla, como ou seja, um passear pelo Brasil, assim. E quando eu quero passear pelo Brasil, pela situação política do Brasil, eu corro o risco de fazer alguma coisa muito superficial. Então, eu já peço desculpas se eu for superficial, porque a minha ideia foi fazer alguma coisa muito panorâmica. E para fazer uma coisa muito panorâmica, eu dei um título para essa minha pequena intervenção aqui, chamado Perspectivas e Limites de um Governo de Extrema-Direita no Brasil, ou Como Pensar a Eleição para Presidente da República de um ex-capitão do Exército chamado Messias. Então, é o título que eu quero fazer. E eu vou dividir a minha intervenção aqui em 3 momentos. Você, talvez, um pouco mais, me demorar um pouco mais no primeiro e um pouco menos no segundo, até porque o primeiro é mais fácil do que os outros dois para mim. Primeiro, que eu chamo as condições de emergência de um governo de extrema-direita no Brasil. Segundo, a quem serve a experiência de extrema-direita no Brasil. E terceiro, quais os limites e perspectivas de um regime democrático frente à extrema-direita e quais os limites e perspectivas da extrema-direita frente ao regime democrático. Então, são esses os 3 pontos que eu vou desenvolver. Tu corta a hora que tem de cortar, tá? De forma bem autoritária. Não, tu que manda, eu só obedeço. Sabe? Eu não posso, já está tomada, né? Tá, então tá dando Ricardo, já está. Bom, então vamos para as condições de emergência. Eu tenho vários pontos que eu chamo de condições de emergência desse tsunami chamado eleições de 2018 e eleição do governo Bolsonaro. E eu acho que a gente tem de começar a pensar nas condições de emergência a partir da crise de 2 grandes partidos políticos no Brasil, PSDB e PT. Se nós olharmos o Brasil, as eleições brasileiras de 1994
até 2014, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleições presidenciais. Nestas 6 eleições presidenciais, sempre a soma dos votos dados a esses dois partidos no primeiro turno foi mais de 70%. Então, esses dois partidos, realmente, eles dividiam entre si a base da luta política brasileira. Eles eram dois partidos que tinham a hegemonia do debate político no Brasil, de 1994, pelo menos, até 2014. Então, se tinha mais uma centro-direita, se tinha um PSDB que articulava, um discurso ao redor de uma pauta economicamente liberal e ao redor de uma postura política mais progressista em relação a costumes. O PT, por sua vez, articulava ao redor de uma pauta social-democrata, talvez esse seja o melhor termo, ou seja, o PSDB era social-democrata, mas se achava social-democrata, mas na realidade se articulava através de um discurso liberal, principalmente em termos econômicos, e o PT, alguns grupos dentro do PT se diziam inclusive socialista, mas o PT se articulava através de alguma coisa que se poderia chamar de social-democracia light, né? Então, esses dois grupos estavam dominando a política brasileira e nas eleições um tinha garantido a direita dele e o outro tinha garantido a esquerda. E no segundo turno eles disputavam, na realidade, o meio, que é o centrão, né? Então, era disso que se tratava, como se jogava politicamente nas eleições no Brasil. Quem ganhava as eleições tratava de ir no Congresso Nacional e organizar, de certa forma, aquilo ficou conhecido o presidencialismo de coalizão, ia lá e organizava uma certa forma, um certo modus vivendi dentro do Congresso Nacional. Bom, isso vem abaixo. E a gente tem que ter muito claro que isso vem abaixo. Isso vem abaixo por várias razões. E se nós olharmos o comportamento eleitoral, a gente vai ver que é uma coisa bem interessante de se perceber. Bem abaixo, eu coloquei uma série de pontos bem abaixo, primeiro pelos escândalos de corrupção. E os escândalos de corrupção eles acompanham, a partir de 2005, toda a política brasileira. 2005 é quando acontece o primeiro escândalo, que é o escândalo mensalão. Quando o deputado do PTB denuncia que não ganhou o que tinha que ter ganho para votar os projetos do PT. E aí nós vamos ter nesse desenrolar governos petistas, que são governos que são bem avaliados. O Lula sai com um grande apoio popular quando elege a Dilma em 2010, mas que há uma constante erosão por baixo das bases populares e bases de classe média do PT, em cima de uma criminalização do partido como o grande responsável pela corrupção brasileira. Ou seja, isso é um elemento fundamental para se pensar, na minha perspectiva, esta crise que acontece dessa disputa política, a erosão do partido a partir de um discurso que foi muito ligado à mídia, muito facilitado por alguns atos do próprio PT, mas o PT se tornou o responsável pela corrupção. O discurso se deu de forma tal, e ele se popularizou de forma tal, que a situação que se tem é que a corrupção não existia antes, o que é um absurdo, mas, em todo caso. Então, nós temos, em alguns momentos dessa erosão
da hegemonia petista. Em 2005, então, nós temos o escândalo do Mensalão. Em 2012, ninguém mais se lembra de uma grande figura chamada Joaquim Barbosa, na época. Ele condenou José Dirceu em 2012, e era o candidato potencial presidente da República que ia salvar o país. Em 2013, aparecem as primeiras notícias de corrupção na Petrobras. E começa, então, a partir dali que há a criação do personagem herói, que atualmente é ministro da Justiça. Então, nós temos esse discurso que vai rompendo, erodindo a estrutura do PT, e aí nós temos o segundo evento que eu acho fundamental a gente colocar como evento que desestrutura esta democracia brasileira, que começa com as manifestações de junho de 2013, que o Ricardo conhece muito melhor do que eu, porque ele estuda muito melhor do que eu isso, mas, em todo caso, me direi algumas coisas. E me parece que é o primeiro momento em que se vê claramente na rua que aquela hegemonia PT-PSDB da vida baixa começa a fazer água, apesar de ainda ter força esse jogo PSDB-PT de organizar as eleições um ano depois, as eleições de 2014, que a Dilma ganhou, foi reeleita. Então, nós temos ali um abalo, há uma dispersão discursiva monumental naquela época, e ali me parece que vai nascendo os primeiros gritos de vida de um sujeito chamado eleitor do Bolsonaro. Eu acho que ele começa a nascer em 2013. Nós temos, se nós formos olhar todo o apoio que a Rede Globo dá a essas manifestações em 2013, nós vamos ver que se constrói dois sujeitos claros ali: o cidadão de bem e os vândalos. Os vândalos, que eram black blocs, ou gente que enfrentava a polícia, quebrava a vitrine de janelas de vidro de bancos ou de lojas de carros importados, coisas assim. E tinha o cidadão de bem. Esse construto cidadão de bem, ele é fundamental até 2018. Ele é uma figura que vai depois ele vai ser um antipetista por excelência, ele vai ser um moralista por excelência, e ele vai ter um herói. E esse herói chama-se Sérgio Moro. Ele é o herói do cidadão de bem. E esse cidadão de bem, ele é apolítico, no sentido que ele é apartidário. E aí nós temos o terceiro momento da desagregação, que eu acho que a gente tem de ver isso, para não achar que o Bolsonaro chegou e disse: oi, tudo bem, todo mundo se apaixonou por ele, não tinha condições ótimas para se apaixonarem por ele. As eleições de 2014 são eleições fundamentais, porque nelas se dá o rompimento explícito deste pacto PSDB-PT. É quando a Dilma ganha a reeleição e o PSDB não reconhece o resultado. Ali rompeu-se aquele balanço que vinha desde 1994, 20 anos depois. Nós temos Dilma eleita e imediatamente após as eleições, Aécio Neves entra com pedido de anulação das eleições. E, posteriormente, nós temos o processo de fritura da Dilma até 2016 com o impeachment. Ainda estava vendo hoje uns dados da Datafolha, que está publicado, que eu estava
em março de 2016, eu não sei que dia foi aquilo, sabe? 16 de março de 2016. Grandes manifestações no Brasil a favor do impeachment. 15. Foi 15. A grande manifestação a favor do impeachment, a Datafolha informou que, na contagem deles, tinham 3 milhões de pessoas na rua. E 500 mil pessoas só na cidade de São Paulo. Ou seja, havia uma ruptura daquele sistema, daquela democracia de 2 partidos, e não havia mais nenhum controle sobre esta massa de cidadania que vem para a rua e que se torna cidadão de bem, que é anti-políticos, que é a favor do Moro, que é a favor do judiciário, que é a favor da moralidade, que é contra a corrupção. E aí, em 2016, o PSDB interpreta a situação de uma forma extremamente equivocada. Porque o PSDB é o grande sustentador do impeachment da Dilma. No Senado, quem faz o relatório do Senado é o Antônio Anastasia, ou seja, um brilhante senador lá do colega. Então, não porque nós não tenhamos no mesmo gênero, porque nós temos coisas muito boas aqui em termos de senadores. A gente pode disputar, compete, é legal. Bom, aí, então, o PSDB, ele aposta que uma das formas dele chegar ao poder novamente é o impeachment. E o que ele faz? Ele apoia o impeachment da Dilma e ele aposta nos 2 anos de governo Temer como os anos preparatórios para ele voltar ao poder. E essa foi a aposta errada que o PSDB fez. Ou seja, tinha 2 anos, o Temer ia arrumar a casa com reforma da Previdência, com reforma trabalhista, com a reforma do escambau, e o PSDB ia ter um espaço para ganhar as eleições de 2018. O problema é que os 2 anos do Temer foram 2 anos de crise constante, que ele passou o tempo todo tentando ir para a cadeia. Ou pelo menos não ser processado, ou seus amigos, e foi uma crise constante. Então, quando chega 2018, é interessante ver que o PSDB, que muitos analistas, um ano antes, achavam que o PSDB era possivelmente o ganhador das eleições, e entre esses analistas eu me incluo, um ano antes, eu achava que o PSDB tinha grande chance de ganhar a presidência da República em 2018. O candidato do PSDB não chega a ter 5% dos votos. Então, aí tu tem uma destruição total, e nessa destruição total, tu tem o vácuo desse cidadão despolitizado, moralista, antipetista por natureza, ou construído como antipetista a partir de um certo momento. Então, tem um vácuo completo e o surgimento de um candidato muito primário, muito simples. Veja, coisas muito sofisticadas. Ela está cortando. Não faz nada depois. Né? Muito. Ela é assim, ela é caçadora. Pessoas muito. Eu dei mais 10 minutos. Pode ser 15. Não tem problema. Tá. Então, nessas condições, essas são as condições ótimas para a eleição de uma figura como Bolsonaro. A quem serve a eleição de Bolsonaro? Bom, se pode dizer, se nós pegarmos sim, de uma forma muito macro, e lermos o que anda dizendo
o Andy Brown ou Nancy Fraser atualmente, elas vão dizer que a extrema-direita segue o capitalismo não consegue aguentar mais a democracia, ponto final. Mas nós estamos vendo a quem serve, e eu acho que qualquer uma das duas estão absolutamente corretas no que elas estão dizendo. Mas, aliás, estou falando muito bem, a Nancy Fraser está falando nesse momento, assim, muito bem. Então, o que a gente fica pensando, quando se pensa a quem serve, é interessante que o governo Bolsonaro serve, em certo momento, e por isso ele ganha, a todas as classes sociais do Brasil. Óbvio que ele serve à burguesia urbana rural, deixando que ele serve o capitalismo internacional, o capitalismo internacional não tinha voto lá na urna eletrônica. Estou pensando, ele serve à burguesia urbana e rural, que é protagonista, que necessita das reformas e necessita fundamentalmente que se trave os avanços conquistados nas últimas décadas. Isso é fundamental para esses grupos. Ele serve à classe média, principalmente a classe média alta e média, que é a figura típica do cidadão de bem, que é um constante, como é uma classe média no Brasil muito privilegiada, ela é uma constante assustada da perda dos seus privilégios. E nunca ela esteve tão assustada da perda dos seus privilégios quando, eu acho que uma das coisas que, mais do que os direitos trabalhistas das empregadas domésticas no Brasil, mas qualquer coisa, o que assustou terrivelmente as classes médias e altas do Brasil foi: nós vamos perder o privilégio de estarmos nas universidades públicas porque está entrando pobres e negros lá. Isso foi assustador para essa pessoa. Conheci uma pessoa que dizíamos: o que vai acontecer com a nossa URGS? Aí uma vez eu disse para essa pessoa, que eu não vou dizer a profissão, porque a última vez que eu falei a profissão dessas pessoas eu fui processada pelo Simers. Essa pessoa me disse: mas o que vai ser da nossa URGS? E eu disse para ela: mas a URGS não é nossa, a URGS é pública. Não, mas a nossa, a URGS não é nossa. E essas pessoas tinham, pelo menos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a classe média porto-alegrense achava que a URGS era a propriedade privada dela. O que vai acontecer com a nossa URGS? Minha filha, a nossa URGS não é nossa, é isso. Mas eu ainda tenho muito mais minha do que tudo, porque eu não trabalho há 40 anos. Mas, mas todo caso. Então, essa classe média, que tem um medo, pânico de perder os privilégios, e via no PT uma ameaça a isso. E esses dois grupos foram para a rua em 2013, principalmente a classe média, mas esses grupos abandonaram o PSDB. O PSDB achava que esse grupo tinha... Mas eles foram abandonados pelo PSDB. Mas tem um terceiro grupo, que na minha opinião é o mais importante. Porque quando quem faz oposição ao governo Bolsonaro, olha as manifestações, só enxerga a classe média alta lá, e não é verdade. Não é verdade. Isso é uma espécie de wishful thinking. A gente olha na televisão e diz: olha, você tem classe média. Não, não é verdade. Há um terceiro grupo que é extremamente importante para analisar vitórias eleitorais da extrema-direita, que é a classe popular. São os trabalhadores. É um eleitor militante, que eu diria que objetivamente não tem nada a ganhar, mas que vive a vitória do Bolsonaro como uma vitória pessoal. As classes populares e, entre elas, a classe média baixa. Ou seja, não se coloca como... então, esse discurso ou seja, se alguém da classe da extrema-direita disser carteira assinada é privilégio, tem uma vasta parte dessa população que acha que é, porque para eles é mesmo. Todos
os motoristas, as pessoas que dirigem aplicativo, as moças que fazem manicure nos 800.325 salões de beleza que tem nessa cidade, nesse país, cada esquina que tu chega tem um, é uma massa de trabalhadores que são que se autossustentam, que não tem nenhum direito. Então, se tu falar em direitos trabalhistas, isso aí é privilégio. Aposentadoria, nunca vou me aposentar, isso aí é privilégio. Então, nós temos uma camada que vê privilégios em todos os direitos que os trabalhadores ganharam e que as crises econômicas expulsaram grande parte dessas pessoas. Ela é anti-intelectual, ela vê a educação, e a educação superior principalmente, como um privilégio que ela nunca vai alcançar. Ela é moralmente reacionária, homofóbica, machista. Tem uma vasta influência nesses grupos das igrejas pentecostais. E um discurso que alimenta um ressentimento. O PT nos traiu. Que foi construído muito bem. Então, nós temos esse terceiro grupo, que foi em grande parte eleitor do PT, teve ascensão social, mas perdeu. E culpa a corrupção do PT. Por exemplo, se nós ligarmos o rádio aqui em Porto Alegre, se falava hoje que a Petrobras está em crise por causa da corrupção. Se roubou muito na Petrobras, mas a Petrobras não está em crise por causa da corrupção, é outra questão. Então, essa ideia que o Brasil não cresce, o PIB do Brasil é pequeno porque houve corrupção, isso é muito fácil colocar na cabeça das pessoas. Bom, então, eu acho que nós temos de enfrentar, eu vou encerrar, não vou falar terceiro, ele olha, gente, eu não vou falar. Eu acho que... Estou brincando. Eu acho que nós temos de pensar, quando pensarmos no governo Bolsonaro, de uma forma muito mais complexa e muito mais estruturada do que uma aventura só. E a questão que mais me preocupa neste governo desestruturado, o governo populista de extrema-direita, que ao contrário de algumas extremas-direitas do mundo, não tem partido político, ele é solto, o PSL não é um partido político, ou seja, ele é uma figura, e a grande questão é que, não havendo uma estrutura corroendo as instituições democráticas, os partidos políticos, a possibilidade de um fechamento deste governo, em termos de diminuição dos direitos democráticos, censura, uma grande perseguição na universidade, ou seja, o fechamento do regime, ele pode se dar independente. Para mim, essa é a coisa mais complicada de se pensar, do sucesso ou do fracasso das políticas econômicas que eles estão querendo colocar. Se as políticas econômicas derem certo, é mais uma razão para calar a oposição, para fechar tudo. Porque nós sabemos que as políticas que deram mais certo durante a ditadura militar foram durante o governo Médici. O PIB do Brasil é 13%. Foi a coisa mais fechada. E se der errado, também é uma razão para o fechamento, porque óbvio que nós temos saída, sempre existe saída na história e na política. Agora, que a situação é extremamente grave, com esse show de esperança eu acabo. Obrigada, Sérgio. Professor Ricardo Fabrini, Democracia em Minas. Não, só na tua voz. Mas ele está falando sem parar, coitado do microfone. Funciona o microfone? Desculpa eu usar, só porque a voz começou a falhar. Eu acho que eu vou falar no microfone. Bom, obrigado pelo convite, agradeço a Milena, ao Unicop de uma forma mais geral, ao URGS, né, que é um espaço de bons colegas.
na comunicação, na ciência política, na sociologia. Então é uma alegria estar aqui na USP. E, obviamente, compartilhando a mesa com o Célio e Milena, que é uma aventura. Provável que a gente derrube coisas, faça confusões, mas é uma boa e alegre aventura. Bom, a minha fala, foi muito bom escutar a fala de Célia. Acho que a gente aborda a questão por enfoques um pouco distintos. Eu tive muita dúvida em como preparar essa apresentação. Escrevi para a Milena algumas vezes, escrevi para a Célia, né? Célia, me dá uma luz por onde que você vai pegar a questão para começar. E acho que a minha entrada foi muito pensar o lugar do qual democracia. Então, vou fazer o caminho talvez um pouco inverso, de fazer essa discussão de qual democracia, para na sequência, na verdade ao longo, falar sobre o Brasil e na sequência fazer algumas considerações sobre o Brasil. Então, vou fazer uma discussão sobre compreensão de democracia para entender a situação contemporânea um pouco. É por aí que eu vou. Exatamente porque a democracia é um conceito muito vago, amplo, complexo e que cabe tudo, né? E hoje cada vez isso fica mais evidente. É possível fazer coisas muito diferentes em nome da democracia, em defesa da democracia, e mobilizando esse significante, escorregadio, vazio, amplo e até algum tempo ainda muito marcado por uma conotação positiva. Não tenho mais certeza se ele anda tão marcado por essa conotação positiva. Mas pensar a democracia depende de uma sobreposição complexa de dimensões que podem ser diferentemente definidas e diferentemente implementadas e institucionalizadas. O que parece bastante consensual na literatura contemporânea de teoria democrática é um contexto amplo de erosão democrática na qual premissas fundacionais da democracia se veem ameaçadas. E aí a minha fala, eu tenho muita dificuldade de fazer a fala internamente a Brasil, de fazer essa fala vinculada aos partidos, a situações. Me parece que nós estamos num panorama mais amplo de mudanças estruturais no mundo, em que as próprias narrativas e configurações observadas no Brasil são muito semelhantes àquelas observadas em contextos tão diferentes como as Filipinas e a Hungria. Então, minha fala caminha um pouco por essas questões, sem desconsiderar, então foi por isso que foi ótima a fala de Célia para trazer essa dimensão nacional mais forte. Mas o que me parece mais grave no contexto atual e é isso que vem aparecendo em vários diálogos, é a perda da potência normativa da ideia da democracia. E isso me parece particularmente preocupante. Tem uma frase do Ransome, no livro dele, de como a democracia chega ao fim, e coloca muito claramente que a democracia não é mais the only game in town, é a frase que ele usa. Parece que cada vez mais alternativas de formas de governo distintas se apresentam como possibilidades, e como possibilidades que eventualmente podem trazer ganhos, conquistas, como no caso do autoritarismo pragmático chinês. E isso levanta uma série de questionamentos sobre a possibilidade de sobrevivência, não das democracias em contextos específicos, mas da democracia como horizonte normativo de realização de comunidades políticas. E isso me parece particularmente preocupante. É nesse sentido, então, nesse cenário, que agora eu vou passar por uma discussão de conceitos básicos que são importantes para a definição de democracia e uma tentativa de dialogar com o que parece em crise em torno desse conceito específico. Em primeiro lugar, não existe teoria democrática que não parta de alguma definição de participação. Participação política é, por definição, essencial para que exista democracia. O que significa participação política pode variar. Ela pode estar expressa por meio do voto, reduzida ao voto, ela pode estar expressa por meio de associações, movimentos, formas de mobilização diversas, ela pode estar presente em formas discursivas, mas é inegável que qualquer teoria democrática precisa partir de alguma ideia de autogoverno que coloca a participação no seu cerne. E aqui, por um lado, a gente começa a enfrentar alguns dos sintomas dessa crise que parecem particularmente perigosos. Primeiro, tem uma dualidade que o Klaus Wolff vai identificar no texto de 2013. E, por um lado,
começa discutindo a questão da apatia política, que é uma discussão clássica da tese histórica sobre a crise da democracia, mas ele caminha muito para a discussão sobre cinismo, descrédito de instituições mediadoras e o repúdio à própria ideia de que a política faz sentido. Então você tem, por um lado, esse rechaço da política que aparece em vários dos elementos que Sérgio foi pontuando, que foi colocando. E, por outro, como contraface dessa apatia, desse cinismo ou desse rechaço, a ideia de um superativismo individualizado ou expresso por meio de um tribalismo sectarista. Então você tem uma certa frustração de sujeitos diante da impotência do Estado, de realização de políticas públicas básicas, de dar conta das suas promessas, uma série de promessas não cumpridas, e um duplo movimento de afastamento em relação à política ou de um superengajamento indignado, individualizado ou por meio de tribos sectaristas. Essa ideia, então, e para mim isso é particularmente importante, né, a ideia do agonismo, de que o agonismo engajado necessariamente produziria radicalização democrática, não parece encontrar guarida no realismo que sempre se pressupõe. Não o mundo profundamente marcado por engajamento e por participação não parece ter salvado a democracia como muitos esperavam. Ainda há uma outra tensão, uma outra dualidade, ainda no aspecto da participação que me parece particularmente relevante para pensar o Brasil contemporâneo. Por um lado, tem toda uma literatura trabalhando a questão de problemas urgentes que não... problemas urgentes que podem levar a humanidade a prescindir da ideia de democracia. Esse é um argumento particularmente potente na discussão do Frank Fischer. Ele vai colocar, olha, o que a humanidade fez no contexto da Segunda Guerra Mundial? Nós temos problemas mais relevantes, que é sobreviver como humanidade ou como nação. Nesse sentido, faz sentido colocar a democracia na prateleira por um tempo, enquanto a gente resolve esse problema gigantesco chamado guerra. O Fischer vai discutir situações como de mudança climática, em que talvez a democracia não vá para a prateleira por alguns aninhos de guerra, né? Mas em que você tem um problema absolutamente complexo, em que uma série de contextos começam a questionar a possibilidade da democracia dar conta e resolver esses problemas complexos. E isso embasando, de alguma forma, um certo tecnicismo despolitizante. O que tem que fazer com a economia? A economia, na verdade, o que deveria ser um ministro da economia? Alguém que segue a receita, não precisa de política. Né? Você não tem que discutir, não tem divergência, não tem política nessa discussão. Você tem um conjunto de decisões técnicas necessárias, seja para a resolução do problema da mudança climática, para a resolução do problema da Previdência, e nesse sentido a política se vê apagada, a necessidade de participação se vê apagada. E por outro lado, você tem, curiosamente, a mobilização de um populismo participativo que desqualifica diferenças básicas entre formas de legitimação do saber. É curioso como é que houve todo um movimento, inclusive derivado de teorias participacionistas, de reconhecimento da legitimidade de fontes alternativas de saber e como é que esse reconhecimento de fontes alternativas de saber, de alguma forma, ajuda a minar a própria legitimidade de fontes tradicionais de saber. Tem um filtro no sentido de que são formas diferentes de conhecimento, mas uma equiparação de formas distintas, em que, na verdade, a própria ideia de especialista, de academia, de ciência, perde sentido e a forma da Terra, se torna uma questão de opinião, assim como tantas outras coisas que a gente poderia falar. Né? Eu adoro falar desse caso, porque pouca gente sabe, ele é curioso. Não sei se você sabe, tem uma teoria de que os pássaros não são reais. Né? Os pássaros existiram até 2001, mas eles foram extintos. E, na verdade, hoje eles seriam drones. Essas teorias da conspiração, em que a própria existência... tem uma conta no Twitter que vocês podem procurar que chama Birds Aren't Real. A partir do momento em que a própria existência dos pássaros é passível de questionamento, é possível pensar essa mobilização de uma participação em formas diferentes. Isso me leva ao segundo conceito, né, que é o conceito de igualdade. Assim como o conceito de participação, não tem teoria democrática que prescinda da ideia de igualdade. Democracia sempre envolve a criação de uma comunidade de iguais, que obviamente cria os desiguais, cria aqueles que não pertencem à comunidade de iguais,
E, obviamente, é preciso definir em que esses iguais são iguais. É preciso ser igual de vários jeitos, e isso pode ser contemplado de formas diferentes para a democracia. Mas a ideia de que a igualdade é definidora e constitutiva da democracia é cara para o próprio discurso democrático. A reinvenção moderna da democracia depende de uma redescoberta da igualdade, de igualdade política e moral que tem expressões diversas. E aqui também os elementos, não faltam elementos de crise. Em primeiro lugar, assimetrias políticas gigantescas, com capacidade de influência de certos grupos absolutamente diversa sobre o conjunto de decisões que são tomadas e que são estabelecidas. Basta olhar, teve casos nesse sentido, também não vou citar questões específicas, mas de alguns projetos de lei em que você tinha comentários de algumas organizações, algumas corporações, moldando e corrigindo os próprios projetos de lei que seriam colocados, levados à tramitação. Você tem, obviamente, não preciso falar muito sobre isso, assimetrias estruturais e gigantescas na capacidade de influência sobre o poder político. Em segundo lugar, uma desigualdade econômica galopante, em um mundo quase que sem perspectivas. É um cenário de crise fiscal, e a crise fiscal não é nossa, mas ela é mundial, com mudanças estruturais e significativas na capacidade do Estado de arcar com seus custos. Uma mudança no Estado de taxação para um Estado que depende de endividamento fundamentalmente para arcar com as suas atribuições básicas. Crescimento do desemprego, a pejotização do sujeito firma, né? E aí Celi citou especificamente a Wendy Brown e o caso da Uber, né? E quais são as perspectivas? A indústria 4.0, que não deve gerar emprego, isso eu não estou errado. E eu soube esses dias que tem projetos de smart mining para reduzir o volume de trabalho a 5% do que é o número de trabalhadores hoje. Então, as próprias perspectivas de geração de emprego no plano mundial, né, elas têm acontecido por meio de competições fiscais entre Estados nacionais. Mas a própria capacidade de geração estruturada de emprego a longo prazo e de consideração dos tipos de posicionamento de trabalho que são entendidos como relevantes e que continuarão relevantes é absolutamente desestabilizador e desesperador. Desemprego no Brasil, com cerca de 3 milhões, é a maior taxa de subutilização, incluindo os desalentados. A gente pode ainda continuar nessa desigualdade econômica galopante, com o índice de Gini no Brasil em alta. Nós somos o 9º país mais desigual do mundo, e com um recorde histórico no 4º trimestre de 2018. Uma concentração de renda em que os 10% mais ricos ganham 17,6 vezes mais que os 40% mais pobres. E 6 pessoas no Brasil concentram a mesma riqueza que 100 milhões mais pobres. É difícil falar de democracia e entender democracia com esse grau estrutural de desigualdade atravessar as relações sociais. E diante disso, nós temos políticas de austeridade, como a PEC do teto, que constitucionaliza por 20 anos e sem flexibilidade para mudanças populacionais, por exemplo, com a possibilidade do Estado injetar recursos na própria economia. E nesse sentido das políticas de austeridade, você tem também uma dupla dimensão. Por um lado, um tecnicismo despolitizante, que eu já tinha mencionado anteriormente, e por outro lado, o que Celi também mencionou por outro caminho, a desconfiguração do demos. A desconfiguração da possibilidade do demos, que é o argumento da Wendy Brown que ela usou no momento da fala dela. No sentido de que nós temos um processo de fortalecimento não só do individualismo, mas da transformação do trabalho em uma empreitada absolutamente individualizada. Diante da crise, pegue a sua maquininha e seja um empreendedor, torne-se uma firma, torne-se um Uber, torne-se um entregador. Não é à toa que a gente tem visto tantas lutas para, inclusive, encarar isso como uma relação de trabalho. Isso tem toda a discussão. A Wendy Brown discute como é que você constrói demos com essa individualização extrema, em que tudo é responsabilidade e consequência do sujeito individual competindo com outras firmas, em que o sujeito é um capital em competição com os outros. Com isso, eu estou na minha terceiro conceito. Mineiros são internizadores. A gente vai 1, 2... Quantos 10 a mais? Participação, igualdade, instituições representativas. A gente, democracia moderna,
instituições representativas são algo relevante, considerado como importante. Aqui me parece que há também uma série de elementos dessa crise a atravessar. Em primeiro lugar, e tradicionalmente, o insulamento das arenas decisórias das próprias instituições políticas. A ideia de uma impermeabilidade, a ideia de um outro mundo, de uma desconexão completa com relação à realidade dos cidadãos, de uma desconexão completa em relação à vida cotidiana da população. E, por outro lado, o populismo, no sentido mais restrito do termo, que depois a gente pode discutir essa definição, mas a reinvenção contemporânea do populismo, no sentido de apagamento de mediações institucionais e nesse sentido de geração de uma vinculação muito mais direta com o povo, o que quer que seja o povo, ou como quer que esse povo seja construído discursivamente, como é toda a representação. Uma construção do representante do representado por meio de pretensões de representação, como diria o Michael Saylor. Mas nesse cenário, seja de isolamento, seja de populismo, o que entra em xeque é a própria validade, necessidade das instituições políticas e da mediação política organizada e institucionalizada. Um questionamento de uma legitimidade representativa de atores políticos tradicionais no cenário, então partidos, né, não só Célio menciona o PT e o PSDB, mas é muito interessante olhar também o enfraquecimento do PMDB como partido e do centro político. Nunca houve uma pulverização partidária tão grande no Brasil em termos de partidos que efetivamente contam quando você faz a contabilização da organização do legislativo, e uma redução tão drástica do centro, do peso do centro na organização do sistema político. Um questionamento também das instâncias de intermediação de movimentos sociais, de associações, da capacidade de exercer representação de formas diversas. E uma confusão entre poderes. Né? É curioso, esses dias teve vários artigos assim, tem uma fala do Bolsonaro acusando o STF de legislar e que, para tanto, ele faria um decreto. Então você tem umas sobreposições, confusões de o que faz cada poder, de que maneira isso depois faz um pacto. Com isso eu chego à quarta dimensão, que é a dimensão de monitoramento, também central para o debate contemporâneo e moderno sobre teoria democrática. Né? A ideia de que democracias dependem essencialmente de não concentração de poder. De que não haja uma instância, uma instituição detentora de todo o poder e da palavra final, e a necessidade de geração de mecanismos de freios, contrapesos, controles, observação, vigilância, monitoramento. É algo que a literatura recente tem discutido muito por meio do Rosan Vallon, do King, do Green, essa necessidade de monitoramento. Mas aí a gente observa também algumas coisas estranhas. Né? Por um lado, hipertrofia institucional de um lado, com instituições superpoderosas e aparentemente não sujeitas a qualquer forma de controle, a quaisquer balizas, a qualquer possibilidade de prestação de contas. E, por outro lado, a hipotrofia de outras instituições que se veem completamente assujeitadas pela hipertrofia. Eu gosto de falar disso, se é caro para a democracia a ideia de checks and balances, que parece atravessar um processo de checks sem balances, de prestação de contas, de accounts, de verificação, de monitoramento, de vigilância, sem a preocupação com o balanceamento de que dependia a própria possibilidade de checagem, de monitoramento. E isso também eu estou falando teoricamente, mas me parece simples fazer as ligações e os links com o caso brasileiro, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Além disso, uma vigilância invasiva, né? Coisas que sempre pareceram uma dimensão de filmes futurísticos e de distopias em relação ao futuro, né? Que vão de identificação facial a formas de monitoramento de comportamentos em rede para emissão de um visto, de alguma coisa que o valha, a formas de contratação, de emprego, são hoje uma dimensão concreta da nossa realidade, das nossas relações sociais. Isso me leva à quinta dimensão, eu começo a terminar as dimensões, que é a dimensão de liberdade. E aqui, de novo, né, e acho que Célio pontua isso por outros caminhos,
Liberdade de quê? Com a centralidade de um discurso securitizador que, em nome de uma ideia de emergência, de caos, mina a possibilidade de liberdades básicas em defesa de uma segurança do Estado Nacional. É curioso, aqui eu fui anotando, eu lembro como aluno de exemplos específicos, assim, as pessoas iam dar aula de outros momentos históricos do Brasil, falavam de liberdades absolutamente naturalizadas e consolidadas hoje e que eram impossíveis em outros contextos, como ter uma caderneta de telefones, de contatos. E aquilo parecia, eu como aluno, de fato, assim, um caminho de observar como é que a gente naturaliza liberdades básicas que são conquistas sócio-históricas e da nossa incapacidade de compreender aquilo quando a liberdade é naturalizada. Mas, curiosamente, o mundo passa, e o Brasil, inclusive, por um processo de desnaturalização da liberdade de falar, de ir e vir, né, quantidade de casos muito concretos contemporaneamente que mostram o desafio de ir e vir, de pensar, de se associar, de se expressar politicamente, de lecionar, de dizer o óbvio. Acho que não tem quem trabalhe com essas dimensões que hoje não tenha receios de dizer o óbvio. Isso me leva à penúltima das dimensões, que é a dimensão do pluralismo. Democracias dependem de pluralismo. Democracia, por definição, precisa da existência da diferença, do outro. E aqui também não precisa de muito esforço para a gente ver a aversão à diferença. Criminalizada, tornada inimiga, potencializada na sua capacidade de ameaça, transformada naquilo que não pode ser suportado. Os custos de tolerar essa diferença parecem aumentar drasticamente na medida em que a diferença é transformada em inimiga. E isso leva a uma competição sem regras, sem balizas que, de alguma forma, dizem da existência de algo maior que a preservação da democracia. Na medida em que há inimigos que colocam a vida uns dos outros em risco, não tem muitas balizas que podem ajudar a proteger e assegurar a existência de uma competição democrática entre adversários. E aí, nesse contexto, a própria tolerância fica extremamente comprometida. O que me leva à quinta e última dimensão, quanto tempo eu tenho? Mais uns 5 minutinhos. De debate público. Debate público que também é central, pode-se pensar como pluralismo, ou como liberdades, mas não é sinônimo. Mas hoje a gente tem um contexto de muita fala e pouca escuta. Todo mundo tem muito o que dizer, né? Curiosamente, pouca gente tem o que escutar, ou a paciência, e é difícil escutar. Não estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Estou falando de nós todos, assim. É difícil escutar. E tem certas situações que não se deve escutar. Mas, por outro lado, a democracia depende da escuta. E se todo mundo se recusa a escutar, não tem muito como ter democracia. E também um argumento de outro texto, que eu não vou explorar aqui, um cenário dessas pós-verdades ou fake news, que eu discordo de uma parte da literatura, que eu acho que ela faz parte do repertório de confronto político contemporâneo. Ela faz parte que tem implicações na maneira como elas são mobilizadas, usadas, compartilhadas e que mostram a inadequação de algumas das práticas para confrontá-las, para combatê-las. Então, se é esse um pouco o quadro, está pegando no mundão, e o Brasil? Eu vou falar do Brasil e tentar apontar umas saídas para ter um final mais de esperança, tá certo? Mas não é bem assim, mas enfim. Bom, daqui eu vou ser mais rápido. O país hoje tem muito de todos esses elementos da crise e ele tem trabalhado arduamente para aprofundá-lo. Eu não vejo, então, diferente também de algumas falas, algumas colocações, eu não vejo o governo atual como a causa da crise da democracia. Eu acho que é um pouco o sentido da minha fala. Ele me parece mais um sintoma grave que aprofunda as causas, porque deriva delas e se beneficia delas. Um contexto esse de um populismo que coloca instituições em suspeição o tempo todo, adota o discurso de apologia à violência, defende o cerceamento de liberdades e a criminalização de opositores.
Aposta-se na redução sistemática das possibilidades de superação das desigualdades, seja via desenvolvimento, que está acontecendo, por exemplo, com a redução drástica da capacidade de investimento do BNDES, seja via distribuição de renda, transformada em sinônimo de comunismo. Alimenta-se um cenário de deslegitimação da ciência, da mídia, da possibilidade de argumentação. Desmontam-se os espaços de reflexividade e proximidade, para usar dois conceitos do Rosan Valon, em nome de um tipo de participação supostamente desintermediada e não mensurável. E aqui eu me refiro ao decreto número 9.759, que distingue uma série de conselhos, instâncias participativas, construídas a duras penas. Arma-se a população. Dados de hoje do Atlas da Violência, o número de mortes por armas de fogo subiu quase 7% no Brasil entre 2016 e 2017. Nós estamos falando de dados do período anterior. Sugere-se o fim dos exames toxicológicos para motoristas profissionais. Aprova-se o uso de dezenas de novos agrotóxicos, são 169 produtos liberados até meados de maio. Acena-se com a possibilidade de guerra em certos contextos. Culpabilizam-se vítimas por suas mortes. As vítimas se transformam em inimigos públicos. E isso para não falar da onda obscurantista, antidiversidade se manifestando de formas diversas. Aqui eu quis trazer um pouco das coisas óbvias, que talvez a gente não fale, né? Mas tem saída? Deve ter. Espero que sim. Embora seja difícil vislumbrá-lo. Muito difícil construir. Mas a gente também percebe a facilidade e a rapidez com que se destrói, que é um pouco doído de assistir. A saída passa pelas juventudes, passa pelas mulheres, passa pelos negros e passa pela reinvenção das subjetividades políticas emancipatórias. A saída passa por reinvenção de partidos e movimentos. A saída passa pela capacidade de comunicar, que tem a ver com falar ao outro com as suas pontes, que viabilizem sair das bolhas, mas passa também por uma espécie de reinvenção da linguagem. De algum modo, a Jolibin discute isso, a gente perdeu a capacidade de falar, uma espécie de sequestro das pautas, em que pautas tradicionais, consolidadas, são de alguma forma tomadas, empurradas, ressignificadas e completamente destituídas de substância. A saída passa pelo delineamento de propostas claras e alternativas no plano econômico, e não por ignorar que o problema econômico é concreto, é real, existe, afeta vidas. Passa por levar a segurança a sério, e passa por construir, consolidar propostas alternativas de segurança pública. Passa, curiosamente hoje, de forma muito eloquente pela defesa da institucionalidade política. Passa, por fim, nos meus levantamentos aqui, pela educação e pela luta contra o obscurantismo. Mas é possível, é um pouco fácil para mim falar por onde ela passa, mas eu não sei como que ela passa. Não como que ela passa por esses pontos todos. E para isso, pesquisadores não temos resposta. É algo que só a sociedade pode construir politicamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Fabrina. Obrigada, Célia. Vamos a uma rodada de perguntas. Quem quer começar?